A dificuldade em se conseguir o produto foi creditada à fabricação de muitas peças fora das dimensões. Imagina só o tamanho do prejuízo quando acontece um erro de medida em tantas peças. Hoje, você vai conhecer um instrumento que ajuda a gente a detectar erros de medidas lineares. Na teleaula de hoje, você vai conhecer o paquímetro em detalhes. Vai conhecer alguns tipos de paquímetros e vai ver qual o princípio do nônio. Para não ter prejuízo no conhecimento e aprender tudo com a precisão que o paquímetro oferece, fique ligado na medida certa, porque a nossa teleaula está começando. Ô Silva, tudo bem, querido? Ô Tito, maravilha. Você está querendo usar o paquímetro? Pode usar que eu já terminei de usar. Na verdade, mas não agora. Você podia medir essa peça pra mim? Agora não dá, Tito, eu tô super ocupado. Ô Silva, eu vou ter que falar a verdade. Eu não sei usar o paquímetro. Da última vez eu fiz uma leitura errada e deu uma hora em rosco. Ô Tito, se você já aprendeu a usar a régua graduada, você vai ver que é fácil, não tem problema. Quer ver? Olha aqui. O paquímetro é um instrumento usado para medir dimensões lineares internas, externas e de profundidade. O paquímetro nada mais é, Tito, do que uma régua graduada com um encosto fixo sobre a qual corre um cursor. Este cursor corre aqui sobre a régua com o mínimo possível de folga para que ele possa se movimentar. Entendeu? Ô Sofia, eu tô vendo que o paquímetro tem uma escala meio diferente, né? É que o paquímetro ele tem uma escala auxiliar, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Primeiro, eu quero que você dê uma olhadinha aqui, as partes do paquímetro. Aqui é a orelha móvel, aqui é a orelha fixa. O bico fixo, o bico móvel, o cursor, o parafuso de fixação, o impulsor e aqui a haste de profundidade. Tá legal, Sofia. Mas o que é nônio? O nônio é essa escala auxiliar que você perguntou há pouco, chama nônio ou vernier. E ela permite alcançar frações da menor divisão da escala fixa. O paquímetro é usado quando a quantidade de peças que se quer medir é pequena, como essa aqui, e a sua resolução não é inferior a 0,02 de milímetro, 1/128 de polegada ou 1/1000 de polegada. As superfícies do paquímetro são planas e polidas, geralmente de aço inoxidável, e as suas graduações são aferidas a 20 graus Celsius. Este aqui é um paquímetro universal. O paquímetro universal é o mais usado na metalmecânica. Ele serve para fazer medições externas, medições internas e medições de profundidade. Este aqui é um outro tipo de paquímetro. É o paquímetro universal com relógio. Ele é usado quando a gente precisa executar um grande número de medidas em pouco tempo. Outro dia, eu precisei executar um grande número de peças para uma empresa que tinha urgência. Aí, o paquímetro universal com relógio foi uma rapidez só. E aí, Tito? Ô Silva, eu tô com maior dificuldade de medir essa peça com esse paquímetro aqui, ó. Eu também pudera. Você está usando o tipo errado de paquímetro? Bom, mas qual é o paquímetro que eu devo usar para medir essa peça aqui, ó? Boa pergunta. Quando a gente não sabe, não adianta bancar o sabichão dono da verdade, não é? Quando se tem qualquer tipo de problema com medidas, o melhor, o mais certo a fazer é sair correndo para o laboratório de metrologia. Para medir essa peça cônica, nós vamos usar o paquímetro com um bico móvel. E ele só serve para medir peças cônicas? Não. Ele serve também para medir peças com rebachos de diâmetros diferentes. Mas agora eu vou te mostrar o paquímetro de profundidade. O paquímetro de profundidade, ele serve para medir a profundidade de furos não vazados, rasgos, rebaixos. E esse aqui? Também não é um paquímetro de profundidade? É, mas existem dois tipos de paquímetro de profundidade. Olha aqui. Este aqui é um paquímetro de profundidade de haste simples.
E este aqui é o paquímetro de profundidade de haste com gancho. Agora nós vamos ver como funciona o paquímetro duplo. Ele é feito para medir dentes de engrenagens. Assim, ó. Outro paquímetro muito usado na metalmecânica é o paquímetro digital. Ele é muito usado para leitura rápida, livre de erro da paralaxe e é ideal para controle estatístico. Erro de paralaxe. Erro de leitura que acontece porque a coincidência entre o traço da escala fixa com o traço da escala móvel depende do ângulo de visão do operador. Olha só que beleza! Este aqui é um traçador de altura. Na metalmecânica, ele é usado para a traçagem de linhas paralelas a um plano de referência e controle geométrico das peças. Sabe, Silva, além do paquímetro universal, agora eu já conheço o paquímetro com relógio, o com bico móvel, o paquímetro de profundidade, o paquímetro duplo, O paquímetro digital. exatamente, o traçador de altura. Bom, mas mesmo conhecendo todos esses instrumentos, você sabe que eu ainda fico com a pulga atrás da orelha com essa história de escala de nônio? Titão, essa é uma dúvida que muita gente tem. As pessoas acabam usando o nônio sem saber qual é o princípio do nônio. A escala do cursor é chamada de nônio ou vernier, em homenagem ao português Pedro Nunes e ao francês Pierre Vernier, que no século XVI inventaram a escala auxiliar. Veja que o nônio possui uma divisão a mais que a unidade usada na escala fixa. Ah, aqui dá pra gente perceber melhor a divisão a mais na escala do cursor. Meio complicado esse nônio, né não? Não é não, Caio. E eu vou provar pra você por quê. É o seguinte. Aqui a gente pode ver a escala fixa e a escala móvel. No sistema métrico, existem paquímetros em que o nônio tem 10 divisões equivalentes a 9 milímetros. Veja que existe uma diferença de 1/10 de milímetro entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel. Ah, acho que agora eu entendi. Deixa eu ver. Aqui no paquímetro dá pra ver direitinho que o primeiro traço da escala fixa, que é a de cima, é um pouco diferente do primeiro traço da escala móvel, que é a de baixo. Mas essa diferença parece que vai aumentando nos traços seguintes, né, Sofia? Muito bem observado, Caio. Mas vamos ver isso melhor. A diferença entre o primeiro traço da escala fixa e o primeiro traço da escala móvel é de 1/10 de milímetro, como a gente já viu. Essa diferença é de 2/10 de milímetro entre o segundo traço de cada escala, de 3/10 de milímetro entre o terceiro traço de cada escala e assim por diante. Chegou a hora da gente conhecer o cálculo de resolução. As diferenças entre a escala fixa e a escala móvel do paquímetro podem ser calculadas pela resolução. Neste caso, resolução é a menor medida que o instrumento oferece. Para calcular a resolução, a gente usa esta fórmula. Resolução é igual a UEF, que é a unidade de escala fixa, sobre NdN, que é o número de divisões do nônio. Quer um exemplo? Resolução de 1 milímetro sobre 10 divisões, que dá 1/10 de milímetro. Ou resolução de 1 milímetro sobre 20 divisões, que dá 5 centésimos de milímetro. Ou ainda, resolução de 1 milímetro sobre 50 divisões, que dá 2 centésimos de milímetro. Bom, depois de tudo que a gente viu hoje, nada melhor do que uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu cada detalhe do paquímetro. Conheceu alguns tipos de paquímetros e viu como eles são usados. Aprendeu qual é o princípio do nônio. E, finalmente, viu o que é o cálculo de resolução. A gente acha que sabe tudo, mas sempre aparece algum assunto que por algum motivo escapou. Por isso é muito importante a gente estar sempre se atualizando. Como é que se faz isso? Estudando, é claro. Por falar em estudar, que tal você dar uma bela olhada no seu livro e fazer os exercícios que estão lá? Você vai ficar uma fera.
A gente se vê na próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.